Obrigada a todos por estarem aqui, né? Hoje é o primeiro dia do seminário Simpoiesg 2026. Ano passado tivemos uma primeira edição. A ideia, esse título, né, a Simpoiesg, é um pouco misturar essa ideia de simpoieses, que é uma ideia da Haraway, né, mas trazendo isso para esse nosso território que é a ESG, né? E, então vão ser, só aqui fazendo uma rápida introdução, são 3 dias, a gente tem brincado desde o ano passado com esses R's da sustentabilidade. Tem alguns R's dessa economia circular e a gente tem brincado acrescentando um monte de outros R's, né? Então, no ano passado a gente teve as reciclagens, as regenerações, tivemos as ressignificações e hoje, junto com as doutorandas do LADA e do PPDESG em geral, a gente reformulou isso como reoxigenações, reoxigenar, que a gente está precisa sempre dar uma oxigenada, refuturar e regrafar, né? Então, todo o seminário ele é baseado assim, um pouco numa pesquisa minha, mas é uma pesquisa de todos os doutorandos e doutorandas e mestrandas também, no caso de Francisca, aqui do LADA, tá? Então, é só uma pequena introdução, agradeço o FAPERJ, CNPq e todas as entidades que nos fomentam, né? Então tá, vou passar a palavra para a Elodie, que fez o convite para a Elisa Larkin Nascimento estar aqui conosco, né, via Marlene, então agradeço também a Marlene, que estava aí, né, aprontando nessa, né, e agradecer muito a Elisa, que não conhecia, né, estava contando, que já conhece a ESG, é da casa, considera a UERJ casa dela, mas que não conhecia a ESG, e agora está conhecendo e espero que retorne muitas vezes, tá? Muito obrigada. Vamos lá, Elodie. Obrigada. Então, temos o prazer de receber para essa palestra de abertura a Elisa Larkin Nascimento, que mestre em Direito em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York e doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela é também cofundadora e atual presidente do IPAfro, Instituto Abdias Nascimento de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, cuja missão é preservar, gerir, articular e difundir o acervo e o legado de Abdias Nascimento para a permanência de memória e resistência. Também curadora de exposições e fóruns de educação com base nesse acervo. Ela é autora e organizadora de vários livros, entre eles O Sortilégio da Cor, os 4 volumes da coleção Sankofa, Adinkra, Sabedorias em Símbolos Africanos e Abdias Nascimento, A Luta na Política. Além dessas produções e publicações, o IPAfro constrói pontes, conexões e caminhos para pensar o mundo, as cidades e também a sustentabilidade a partir da diversidade epistêmica, a partir dos saberes da afrodiaspora, Exatamente o que o seminário tenta buscar. Então, obrigada, Elisa, por estar com a gente e o momento é seu. Gente, muito boa tarde para cada uma e cada um de vocês. Eu tenho uma pergunta, eu estou numa curiosidade aqui, eu não consigo não fazer essa pergunta. Eu estou sentindo que aqui nós temos uma maioria feminina. E eu pergunto se o desenho industrial, através das décadas, mudou nesse sentido. Eu tenho uma ideia de que antigamente talvez tenha sido muito mais masculino. Estou certo? Acho que na academia é diferente. Ah, entendi. É possível. Bom. Quando eu cheguei aqui na ESG, eu senti que era um ambiente muito masculino mesmo. Mas eu acho que mudou. Então, parabéns por você ter prevalecido.
Gente, como eu disse para a Bárbara, eu considero a UERJ a minha casa, porque o IPAfro, durante praticamente 10 anos, acho que a gente pode dizer, de 85 até 95, nós fizemos o curso Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, que não lembro exatamente em que ano, recebeu o nome Sankofa. E o nome Sankofa vem exatamente dos Adinkra, que são os símbolos que a Elodie se referiu, né? E sobre os quais eu estou sendo convidada a considerar, tecer algumas considerações, e eu quero me colocar na categoria do refuturar, porque a mim me parece que esse conceito tem muito a ver com o próprio Sankofa, o próprio conceito do Sankofa, e de uma concepção do universo que é comum a muitos povos na África, em que você não tem uma concepção tão linear do tempo, e sim uma ideia de que a cada momento nós estamos com os ancestrais atrás e com os que não nasceram ainda na nossa frente. Da mesma forma que muitos dos povos indígenas nativos das Américas. E isso significa que a gente sempre está se referindo àquilo que a gente tem como passado, que diz respeito aos ancestrais, como uma forma de pensar nosso presente e nosso futuro, né? Então, essa ideia do R de refuturar é onde eu quero me enquadrar aqui no esquema de vocês. Gostaria de fazer aqui um pouco símbolos, Adinkra nos símbolos, como símbolos africanos no design brasileiro, é um título bastante pretensioso, né? Então eu quero já dizer que eu não tenho a pretensão de trazer assim um tratado acadêmico sobre esse assunto. Eu quero falar da minha experiência, da experiência do IPAfro, e sobretudo eu quero trazer aqui para vocês, que eu sei que está muito próximo de nós, um ancestral nosso que caminhou nesse sentido conosco, que é o Luiz Carlos Gá, e que é o coautor comigo do livro Adinkra, símbolos, sabedoria em símbolos africanos, que nós vamos ver, e que é também quem fez a nossa logomarca que vocês estão vendo aí. E também tem um outro ancestral que eu quero trazer aqui com a gente, que vocês vão ver a cara dele só no final, mas é o professor Anani Dijenyo. O professor Anani Dijenyo era da Brown University, uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos. Ele era ganense, de Gana, e foi o primeiro cientista social africano a considerar, pesquisar as relações raciais na América Latina. Então ele escreveu primeiro sobre Cuba, depois sobre o Brasil, ainda em 69, 70, 71. Então é uma referência para nós. Então temos essas duas referências, para além de muitas outras que estão aqui. Não tem um botão para mim não, né? Eu vou pedir para... Eu sou o botão. Tá bom, então vamos seguir. E esse é o livro, claro, não sei se alguém já conhece o livro. O primeiro livro saiu pela Palas, primeira edição pela Palas, em 4 línguas. Então nós tivemos, como os Adinkras são símbolos que têm cada um o seu significado e o seu provérbio, nós publicamos os símbolos, e esse aqui é uma acepção do símbolo Sankofa, né? Com os significados. E quando a gente tinha, às vezes não conseguimos o acesso ao provérbio, e quando a gente tinha também a palavra na língua Twi, que é a língua
Os Adinkra vêm de povos do grupo linguístico Akan, da África Ocidental, que inclui sobretudo e predominantemente a língua Twi. Podemos seguir, por favor. A outra pessoa a quem eu quero me referir com muito carinho e respeito, e a outra pessoa que escreveu em nosso livro a introdução, é o Ney Lopes. Ney Lopes é um compositor de samba e um pesquisador incrível, e o texto dele, eu não posso fazer justiça. Eu recomendo que cada um e cada uma tenha o trabalho de ler o texto do Ney. Mas o Sankofa é essa figura do pássaro que olha para trás e o provérbio é nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. E é um símbolo da sabedoria de aprender com o passado, mas não para glorificar, e essa é uma questão que sempre surge quando a gente fala da questão das civilizações, das culturas africanas, no contexto de um movimento ou uma luta pela justiça social. Mas isso aí, vocês estão inventando um passado glorioso para se referir a um negócio que não existe mais, etc. Então, é muito importante a gente saber que é aprender com o passado, com os ancestrais, mas é para construir o presente e o futuro. Por isso, o refuturar é perfeito para a gente. Então, a próxima imagem vai ser outro Sankofa. Esse também é o mesmo pássaro olhando para trás. Podemos seguir, e aqui temos uma concepção artística desse símbolo no quadro, na tela de Abdias Nascimento, que é interessante. Eu vivi duas fases, né? No Brasil, quando as pessoas conheciam Abdias como teatrólogo, fundador do Teatro Experimental do Negro, ou então como político, como deputado, senador, etc. Mas ninguém sabia que ele era pintor. Agora a gente recebe lá no IPAfro meninos assim, alunos mais jovens, né, das universidades. Eu não sabia que ele era de teatro. Que só o conhecem pelo trabalho como artista plástico, então artista visual. Enfim, então aqui nós temos o pássaro, né? Na sua acepção figurativa, mas os símbolos partem da figura, da coisa figurativa para uma outra coisa estilizada, né? E aqui nós temos os dois em cada lado, os dois que vão compor. Vamos trazer o próximo. Essa figura que é já o símbolo em sua forma estilizada, né? Ou seja, como símbolo, como um ideograma, vamos dizer, e com a mesma associação. Podemos seguir. Então, aqui temos a concepção, o Gá faz, já sem ser, eu lembro que ele comentava muito isso comigo, Elisa, eu agora estou criando no computador. Antes, a criação era sempre no papel, né? Eu estou criando no computador. Então, aí está o símbolo Sankofa na acepção do Luiz Carlos Gá. Vamos seguir, por favor? Então, nós publicamos, a partir desse trabalho do IPAfro, com o curso Sankofa, Conscientização da Cultura Afro-Brasileira, numa época em que ninguém pensava que haveria nem NEABs, nem NEABIs, nem cotas, nem praticamente gente negra dentro da universidade. Isso é uma coisa que quem está na universidade hoje pode ter pouca noção do fato de que, né, então o nosso curso era exatamente desde o início de 1981, quando o IPAfro se cria,
é exatamente nesse intuito de levar esse conhecimento da história e cultura africana e afrodiaspórica para a universidade e para as escolas em geral, porque se não estiver na universidade, como é que você vai formar o professor que vai ensinar isso na sala de aula? Então, eu juntei grande parte do material do nosso curso, que tinha como participantes, tinha palestras minhas e também do Ney Lopes, da Helena Teodoro, da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, nomes que naquela época ninguém dava nenhum grande prestígio e que hoje já estão brilhando na nossa cabeça. Então, são 4 volumes da coleção Sankofa e cada um deles tem 2 adinkra no design da capa e o Sankofa do Ga, né? Então, podemos seguir. Aqui é o livro dos adinkra. Aí, esse é um texto do Ga que eu quero ler para vocês. O design antes e depois desse livro. Esse livro que Elisa Larquin e Luiz Carlos Ga organizaram a partir da sabedoria africana gerou teses de mestrado e doutorado, além de embalar cabeças criativas de vários designers, inclusive eu mesmo, que não paro de usar esses símbolos que oferecem uma infinidade de propostas para identidades visuais, bem como para estampar uma série de produtos, como eu previ no meu prefácio. O prefácio do Ga é maravilhoso, ele diz, olha, eu estudei lá no Museu das Belas Artes, na Faculdade Nacional das Belas Artes. Eu estudei, fiquei lá aqueles anos todos, ninguém me falou desses símbolos. Me falaram tudo sobre Bauhaus, tudo sobre outras escolas de design europeu. E eu nunca vi isso até a hora que eu cheguei no IPAfro e vi isso eu vou lhes mostrar onde ele viu. Uma nova edição está a caminho com uma merecida homenagem a meu grande mestre Abdias Nascimento. Então a próxima, por favor. Então, essa é a capa da nova edição que saiu em 2020. Acho que 2022, se não me engano, pela Cobogó, na coleção Encruzilhadas, e essa é a capa, e a quarta capa tem podemos seguir, por favor, com a quarta capa, que tem um delicioso pedacinho do texto do Ney Lopes. A palavra adinkra pode se decompor em di e nkra, ou seja, despedir-se do Kra. O que é o Kra? O Kra era sempre traduzido como alma, né? Termo este que os dicionários traduzem como alma. Entretanto, muito mais do que isso, esse elemento constitutivo do ser humano para os Akan, os povos de língua Twi, a própria manifestação da força humana, o elan vital, sendo ainda o condutor do destino do indivíduo. Assim como o Kra é muito mais que a alma, um adinkra é muito mais que um símbolo gráfico. E aqui a Cobogó colocar isso aqui que eu achei ótimo. O verdadeiro salto consiste em introduzir na existência a invenção, que é do Frantz Fanon, falando dessa vocação dos povos africanos desde há muito tempo, milênios e milênios, porque os povos africanos, e aí tem uma outra produção nossa que se chama Linha do Tempo dos Povos Africanos, que vocês podem ver no nosso site, do IPAfro. A Linha dos Tempos dos Povos Africanos é uma peça em que a gente vai até 5.000 anos antes de Cristo, que é uma data bastante arbitrária, né? Mas é quando você tem a confluência das
migrações que saem do Saara, que numa época anterior era verde, está se desertificando, e vão migrando até o leste em direção ao rio Nilo, e os outros do sul que migram para o norte, e essa confluência de povos se concentra ali no vale do rio Nilo, e você já tem 5.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo, antes da era cristã, você já tem a constituição de populações, você já tem um processo de urbanização, você tem um processo também de produção cultural, produção artística, enfim, e a gente traz até hoje mostrando como os povos africanos constroem não só cultura, mas civilização e tecnologia. Os maiores revoluções tecnológicas na agricultura, domesticação de gado, os maiores, a engenharia que vai dar na construção das pirâmides, o alto conhecimento de matemática e de outras ciências, vamos dizer exato, é construído ao longo desse período todo, e nós até hoje somos sempre levados a achar que a ciência, a filosofia e basicamente o conhecimento humano nasce aonde? Todo mundo sabe, na Grécia, né? E aí já é uma outra, olha, eu não vou nunca conseguir terminar essa aula se eu entrar nesse assunto, mas enfim, então os povos africanos são criadores de conhecimento. Então eu trouxe aqui um poema do nosso colaborador do IPEAFRO, o poeta Milson Santos, que escreveu o seguinte sobre os Adinkra e sobre quando ele testemunhava essa grande popularização dos Adinkra, e o pessoal vendendo camisa e vendendo não sei o que, etc e tal. O meu diz assim: no Twi, língua dos povos Akan, a palavra Adinkra quer dizer originalmente despedida. É prudente que quem pinte saiba o que está pintando, quando o assunto é Adinkra, para que o conhecimento não morra numa concentração de tinta. É coerente que quem manipule saiba o que está manipulando, quando o assunto é Adinkra, pois não é apenas um produto ou objeto, trata-se de mais uma história rica. Adinkra tem a ver com soberania africana milenar, dantesco rio onde a Ásia, Europa e América banharam-se e vivem a se banhar. Por isso digo e repito, é prudente que quem pinte saiba o que está pintando, quando o assunto é Adinkra, para que o conhecimento não morra numa concentração de tinta. É coerente que quem manipule saiba o que está manipulando, quando o assunto é Adinkra, pois não é apenas um produto ou objeto, trata-se de uma história bem significativa. Respeite os tambores, os turbantes, os símbolos, os saberes, os Adinkra, as línguas faladas e escritas. Respeite, meu amigo, respeite, minha amiga. Essa é a convocação de Milson Santos, que eu faço minha aqui também. E a gente pode seguir para a próxima. Uma coisa importante que a gente precisa dizer, que está nesse texto um pouco do Ney, é que o Adinkra, ele é estampado em roupas e sobretudo nos momentos fúnebres de despedida, sobretudo das pessoas, das grandes personalidades, como os reis e outros. Então, você tem
fotos de grandes multidões, todo mundo saindo com a sua roupa em um tecido branco estampado em preto, esses símbolos. E também passaram a ser, em várias ocasiões, símbolos de soberania. Então você podia ter os adinkra tanto estampados em tecido, como também esculpidos em madeira, como os assentos do rei. E o assento do rei era um símbolo absoluto de soberania, tanto que os ingleses levaram 100 anos para poder roubar o assento do soberano dos Ashanti. A guerra foi toda para isso. Né? Então, assim, e aquele assento pode ter uma adinkra que é o símbolo daquele reinado. Também você tem a figura daquele que era chamado o porta-voz do rei, né? O embaixador do rei, que tem um bastão. E o bastão é um negócio grande que tem uma coisa esculpida aqui. Muitas vezes essa coisa esculpida em 3 dimensões poderia ser uma adinkra, né? Que representava essa soberania desse povo. Você também tinha o adinkra usado, feito em ferro, para ser contrapeso, para pesar o ouro. Então, você tinha várias formas de trazer, de materializar esses símbolos, né, tanto em sua acepção figurativa como também estilizada, né, geométrica, vamos dizer. Então, mas sendo o adinkra sempre tradicionalmente ligada ao momento de se despedir daquela pessoa, eu trago aqui o Gá na foto que eu encontrei, né, para vocês conhecerem a figura. Mas tem outras fotos melhores. Vamos seguir, por favor? Eu devo estar usando todo o meu tempo. Eu e Abdias fomos em 1988, o Abdias proferiu a palestra para o Centro W.E.B. Du Bois de Cultura Pan-Africana em Accra, e naquele momento visitamos Kumasi, que é a capital do povo Ashanti, e trouxemos de volta um cartaz, que aqui a gente só tem um pedaço dele, que é dos adinkras, dos símbolos dos adinkras. Então esse cartaz foi feito, o nome dele está aqui, preparado por Ablade Glover, que é outro ancestral que a gente precisa sempre reconhecer, né? Ele para o Centro de Cultura Africana de Kumasi, preparou esse cartaz com os adinkras e seus significados. Temos mais 3 fotos, eu acho. Então aqui temos uma visão de uma outra parte desse cartaz, que é mais ou menos desse tamanho, e a próxima vai ser outra foto também do cartaz. E aqui você vê como ele divide o cartaz nos símbolos com base em animais. Então nós temos o Sankofa ali, né? Temos o Dueninimen, que é outro ligado a animais, a Kokunã, e temos outros que são baseados no corpo humano, né? O coração, né? E outras partes, e temos outros que são baseados, pode seguir, eu acho que tem um outro. Não, e temos outros que são baseados nos planetas, as estrelas, os seres celestiais, e por aí vai. O Dueninimen é o que nós adotamos como símbolo do centenário de Abdias Nascimento. O símbolo da humildade e da força da mente, do coração e da alma, para além da força bruta, né? Então, o chifre do carneiro, com o provérbio, o carneiro, quando ataca, não deve fazê-lo com os chifres, e sim com o coração. Então, a força maior da mente, do coração, da alma, do que a força física. E também é um símbolo da humildade. É muito interessante que o pessoal, os africanos, juntaram esses 2 conceitos, né? A questão da humildade e
desse abrir mão de uma força bruta, uma força violenta e física. Então chega nessa conclusão: a nossa luta não se baseia na arrogância, que é uma verdade muito, muito importante. Pode seguir, por favor? Esse aqui é a acepção mais figurativa, né? Pode seguir. E aqui eu estou usando o vestido que o professor Anani, aliás foi o irmão do professor Anani de Gênio, me propiciou tempos atrás. Essa foto foi feita em Campos dos Goitacazes, em um dos nossos fóruns IPF Sancor. Pode seguir, por favor? E aqui também, novamente, estamos com a Wanda Ferreira, né, nossa diretora, e o José Carlos Brasileiro, saudoso fundador do... como é que era exatamente o nome da associação dele? Mandela, Instituto Mandela de Cultura e enfim, luta cívica, alguma coisa assim. Mas ele é muito importante porque é a pessoa que se dedica a sua vida a resgatar a vida daqueles que saem das prisões, das penitenciárias, a possibilidade de reintegração dessas pessoas na vida cívica. Vamos em frente, por favor. Então aqui temos um exemplo, né, do uso do GA, né, como para identidade visual de um dos nossos eventos, que foi uma exposição chamada África Brasil, Ancestralidade e Expressões Contemporâneas. Nessa exposição, pode seguir, por gentileza? Nessa exposição, nós tivemos, pode seguir, por gentileza? Nós tivemos a ancestralidade e as expressões contemporâneas. Esse aqui é um dos artistas das expressões contemporâneas. Ele já nos deixou, infelizmente, que é o Sebastião Januário. Ele não gostava de ser chamado de Sebastião, então era o Januário. E o Gá aqui está abrindo o troféu que nós oferecemos para homenagear dois artistas que foram do projeto do Museu de Arte Negra, que foram o Januário e o José Heitor, que está aqui ao lado do Januário. Então, o Gá fez o design de um troféu para homenagear essas duas pessoas e, inclusive, fez essa sacola para poder apresentar. Próximo, por favor. Então, aqui está uma foto do troféu, para dar para vocês uma noção de como é em acrílica, né? E acrílico, né? E tem o Adinkra com seu provérbio, e aqui atrás da base tem a identificação da pessoa e o porquê da homenagem. A próxima também vai mostrar também. Aí dá uma ideia talvez melhor. Então o Gá fez o design desse troféu, que foi entregue, pode seguir, por favor, foi entregue ao nosso Januário, e aqui o José Heitor, escultor em madeira, pode seguir, por gentileza. O troféu do Januário teve o Adinkra Sun Sun, que é o da alma, né? O símbolo da pureza espiritual e da santidade, que o Januário era muito isso. E seguindo, por favor, e o José Heitor, o escultor, que é de Além Paraíba, está vivo, está conosco ainda, e várias das esculturas dele estavam na exposição, e vocês veem que o Adinkra é o próximo, pode seguir, Niame. Eu não sei fazer a pronúncia correta, a gente precisava do Anani aqui, do professor Anani de Gênio, e que aceite Deus, ele é onipotente e imortal. E também uma outra maneira de conceber isso é que ninguém entende os mistérios da vida nem a ordem do cosmos, exceto só Deus, né?
E isso é uma coisa muito importante, a meu ver, porque essa questão do mistério é muito ligado na nossa concepção à espiritualidade, à religião, e costuma ser misturado com coisas institucionais. E esse mistério, ele está nessa concepção africana de vida de uma forma muito mais orgânica. As pessoas conseguem viver com a ideia de não ter sempre a resposta para cada detalhe, né? De não classificar tudo, de poder conviver com o mistério. Mas enfim, vamos em frente. E esse Guy Nyame é um dos mais comuns. Você encontra muita joia, pendantes e coisas com esse símbolo. Bom, então o que o Gá faz? Ele pega o Dueninimin e faz isso aqui. E novamente, Elisa, eu estou fazendo isso no computador. Vamos em frente. E aí fizemos a identidade visual do centenário de Abdias Nascimento, a partir dessa nova concepção do Dueninimin. E com cores, né? Vamos passar em frente, porque... E aí, nós tivemos a celebração desse centenário no Docas André Rebouças. Todo mundo repita comigo: Docas André Rebouças, porque era considerado Docas Dom Pedro II, e a gente sabe que o André Rebouças foi um engenheiro importantíssimo do século XIX, muito amigo do Pedro II. E em parte em função dessa mesma amizade, ele conseguiu fazer com que, porque o Pedro II ele precisava fazer a renovação total das docas do Porto do Rio de Janeiro. E o Porto do Rio de Janeiro foi totalmente revolucionado com essa concepção, com essa engenharia do André Rebouças, que colocou como condição que não fosse usado mão de obra escravizada na construção desses edifícios. Então, a gente hoje chama esse edifício de Docas André Rebouças, e foi aqui que nós fizemos uma celebração desse aniversário. Do outro lado, como vocês provavelmente sabem, é o Valongo. Pode seguir, por favor? E aí temos mais duas, pode seguir também, que dá uma ideia de como esse design funcionou para a entrada do prédio. Então vamos seguir, por favor. Então, novamente aqui são os livros, né, que tem esse Dueninimin, e eu vou explicar os outros símbolos. Já falamos sobre o Sankofa. Vamos seguir, por favor. O Adinkra-Hene, que é o rei dos símbolos Adinkra, que é o símbolo da grandeza, da prudência, da firmeza e da magnanimidade, que devem ser características do exercício da realeza, né? Seguindo, por favor. E o Areuô, vou me casar com você. E o provérbio é maravilhoso, né? Ninguém mistura às pressas o concreto que sustentará o lar do matrimônio. Né? E é um símbolo de compromisso e de perseverança. Enfim, não tenho mais nada a dizer, vamos seguir. E aqui nas outras duas capas do volume 3, que é Guerreiras de Natureza, Mulher Negra, Religiosidade e Ambiente, e Afrocentricidade, nós temos mais um, pode seguir, mais uma dica, que é o Becesaka, o cacho de nozes de cola, que é o símbolo de liderança, né? Liderança significa o quê? É interessante, né? A palavra poder não estava naquela parte do Adinkra-Hene, né? O poder está na liderança. É poder, abundância, convivência e unidade. O líder é aquela pessoa que consegue aglutinar as pessoas, né?
e criar um convívio que leve à abundância e à convivência. Vamos seguir? Aí vamos ter várias outras. Temos a teia da aranha, que é símbolo da sabedoria, esperteza, criatividade e das complexidades da vida. A aranha é uma figura, né? Seguindo. Todo mundo que conhece essa cultura, sobretudo da África Ocidental, mas sobretudo na região de Gana, sabe que Anansi é uma figura muito importante na tradição oral ganense, né? Daquelas povos daquela região. E aqui temos esse cara aí é o símbolo do conhecimento, da aprendizagem permanente e da busca contínua do saber. Enfim, quem não sabe pode saber aprendendo. E muita gente associa isso com aquela coisa de aquele dispositivo que as pessoas usavam para procurar ouro ou procurar alguma coisa na terra pela geometria. Não sei, pode ser, eu não sei, não estou afirmando isso. E aqui temos os dois lagartos, as duas lagartixas que compartilham um só estômago, porém brigam pela comida. Ou seja, é o símbolo da unidade, a necessidade, né, de unidade na diversidade e a advertência contra as brigas internas quando existe um destino em comum. Então, os nossos movimentos políticos bem poderiam aprender com isso. Vamos seguir, por favor. E os pés da galinha. A galinha pisa nos pintos, mas não os machuca. Então, é a proteção materna e paterna e a disciplina temperada com paciência, compaixão e carinho. Seguindo, o AIA. Nós temos ao menos 2 coletivos negros universitários, um da Faculdade de Educação da UERJ e outro na Federal de Santa Catarina, com esse nome, que adotaram esse adinkra como nome, AIA. Que é Samambaia, e a palavra também significa eu não tenho medo de você. Então é o símbolo da resistência, do desafio às dificuldades, da força física, da perseverança, independência e competência. Então esses estudantes escolheram bem, né? Seguindo, por favor. Guieyame, a gente já falou, mas é porque vai... Pode seguir, por gentileza. Então, esse Guieyame mais o Inkiyin, que são as contorções, que representam a resistência, adaptabilidade e capacidade de suportar dificuldades, mudando-se e desempenhando vários papéis. Ou seja, é um símbolo da resiliência, da dialética e do dinamismo, na continuidade das coisas através das mudanças. Ou seja, é o conceito da dialética, bem antes de Hegel e Marx e toda essa coisa ocidental. O que o Abdias Nascimento faz como artista visual? Na próxima imagem, ele junta nesse quadro chamado Onipotente e Imortal, número 4, Adinkra Sante, ele junta esse poder de imortal, né, da imortalidade e a onipotência de Deus com exatamente esse princípio da dialética e da mudança. E o que ele pega desse símbolo, né, do visual é que essa dinâmica, essa dialética, ela se baseia numa base fundamentada na terra, né? Aterrada, vamos dizer. Então, vamos seguir. Aqui é o Kwatakie, que é um estilo de penteado de um herói guerreiro com esse nome, e é o símbolo da bravura
sem temor. E a próxima vai ser o Abdias pintando a sua Bravura Sem Temor número 1, que é um quadro mais ou menos desse tamanho, seguem, por favor. E aqui é um outro maior, é uma outra interpretação do Abdias com outras cores, seguindo. O Adinkra Hene, novamente, vamos seguir. O que nós temos? E assim, o Adinkra Hene, esse bastão da procura ou da medida. Desculpa, esse aí eu falei errado, não era o outro, é esse aqui que o pessoal associa com aqueles negócios. O símbolo da procura pela excelência, a perfeição, o conhecimento e a qualidade superior. Então o Abdias vai pegar esses 3 símbolos e na próxima imagem nós vamos ver como ele... não, desculpa, tem mais um. Niame e... Não, pode passar. Não, aí, então, ele vai juntar esse outro também. Já que Deus existe, não preciso me alimentar de folhas. O símbolo da fé e da confiança em Deus. Agora sim, vamos seguir para o quadro que junta todos esses e faz o conhecimento e grandeza Adinkra Shanti. Eu tive o prazer de poder oferecer ao nosso grande mestre Kabengele Munanga no 10º COPENE, né, Congresso de Pesquisadores Negros, onde ele fez uma palestra. Eu pude homenageá-lo com uma reprodução desse quadro. Vamos seguir, por favor. E aí temos o que o Gá vai fazer com esses negócios, né? Eu tenho... Não posso levar vocês para o meu quarto, onde tem a minha cama, onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessas almofadas com as Adinkra. E esse, especificamente, foi o que ele fez também para... Nós tínhamos uma sala de vídeo em 2011, nessa exposição África, Brasil, Ancestralidade e Expressões Contemporâneas. Então nós fizemos uma sala de vídeo, mostramos vários vídeos e essas almofadas estavam ali para dar conforto para as pessoas que sentavam naquela madeira dura para assistir os vídeos. E aqui novamente outras almofadas, e ele, na verdade, ele estava fazendo um catálogo com várias outras propostas, né, para além, inclusive essas almofadas, mas seguindo, podemos ver alguns exemplos, né? Aí ele apresenta um fundo que ele criou a partir, e podemos seguir para ver o que ele faz com isso. Então temos aqui uma camisa, o batalá, seguindo, por favor, e mais 2 camisas aqui, seguindo de novo, e atendendo à necessidade de um empreendedor afro-brasileiro. Isso é o Gá apresentando, o Preta Rainha, né? Que aliás, a gente não mostrou, esse é um Adinkra também, Dafuá, né? Que é agora eu não vou lembrar o provérbio, mas é exatamente esse pente, né, tradicional africano. Seguindo. É o afeto. E aqui nós temos, isso é coisa do Gá. Ele vai fazer uma provocação. 1998, o Brasil resolve editar uma nova moeda. E aí, aproveitando a minha vocação de designer, eu mandei uma carta para o então presidente Fernando Henrique Cardoso, propondo fazer uma homenagem ao Abdias Nascimento, e a assessoria do então presidente respondeu que não seria possível admitir o racismo. Aí diz o Gá, admitir o racismo seria mais honesto do que os argumentos revelados na resposta. Eles foram fazendo um monte de... Aí o Gá, sabe, não quero nem saber. Mas ele pega exatamente esse Adinkra dos chifres do carneiro para fazer a moeda de R$1 com a cara do Abdias. Eu achei muito interessante porque muitos anos depois, quantos anos depois? 20 anos depois, a gente vai... mais de 20 anos depois, a gente vai escolher exatamente esse Adinkra como o símbolo do centenário do Abdias. E mais uma, não sei. Sim, eu disse para vocês que iriam ver o professor Anani de Gênio,
que também quem compra qualquer uma das edições do livro, a primeira ou segunda, vai ver o texto do Hernani de Genio, que foi a pessoa que nos encaminhou em grande parte para o conhecimento dessa riqueza. E aqui ele está visitando o IPEAFRO, onde temos uma coisa feita pelos meninos, pelos alunos da Escola Municipal Santário Tupinimbá, a sala de leitura em Itaguaí. A Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí, no ano de 2014, dedicou o ano ao centenário de Abdias Nascimento. Então os meninos fizeram essa placa e o Hernani veio conhecer, né, os Adinkra na sua vida brasileira. E isso mas tem mais uma, por favor. E aqui estamos com nossa equipe, junto com o professor Hernani, e esse aqui é um quadro também pintado pelos alunos. Aí esse não veio se bem que havia alguns feitos pelos alunos de Itaguaí, mas esse aqui veio de outra iniciativa que foi na Bahia, o lugar onde a cidade onde tudo começou, na Bahia, é grande. Oh, meu Deus. Oi? Oi? Não, eu não estou ouvindo, não. Oi? Não. Cara, que pena. Eu vou lembrar. Mas, enfim, também o município fez uma homenagem ao Abdias, e os alunos das escolas municipais fizeram esses trabalhos a partir de trabalhos de Abdias que eles conheceram, e esse é um deles. Então, aqui temos, olha, toda essa gente hoje está bem mais velho, viu? E o Hernani está conosco lá do Orum. E eu acho que aí termina. Temos mais alguma coisa? Aí termina. Então, eu fiz isso dentro do meu tempo? Sim, acho que parece. Era tão interessante que acho que o tempo já se espalhou, mas muito obrigado, foi muito interessante. Ok. De nada.